Ei, som, oi. Ei, som, oi, teste. Oi. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live, a última live do ano. Eu creio, né? Que seja a última, não sei, não tenho certeza. Mas olha só, vamos começar mais uma live abençoada aqui pra você. Com a paz do Senhor, tá? Sejam todos bem-vindos, não precisa mandar presente. Mais uma vez, só faça um tec-tec na telinha. Compartilha a live para as pessoas que precisam. Falando do amor de Deus, já há 18 anos pregando nesta cidade o santo evangelho do Senhor. E eu creio que Deus hoje tem uma palavra maravilhosa para o teu coração, porque Ele é bom. E a palavra dele diz que a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Glória a Deus. E eu perguntava a Deus: meu Pai, o que eu irei falar neste sábado? Porque eu quero pregar a tua palavra. Aleluia. E o Senhor falava para mim: me apresente. Glória a Deus. E nós queremos fazer menção da palavra de Deus nesta hora. Glória a Deus, que diz assim: Mateus capítulo 16 e o versos 13. Aleluia. Chegando-se Jesus à parte de Cesaré e de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizeis o homem ser o filho do homem? Aleluia. E eles disseram, os discípulos: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias. Aí Jesus pergunta aos discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Aleluia. Ora, Deus está passando a responsabilidade à igreja de dizer quem é Jesus. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 1, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mas por que era? Porque ele desceu das alturas, se tornou homem igual a nós, para morrer em nosso lugar. Mas a Bíblia também diz a respeito dele que todas as coisas que foram feitas, as visíveis e as invisíveis, seja trono, seja soberania, seja potestade, tudo foi feito por ele e para ele. Louvado seja o nome do Senhor. E nada do que foi feito teria sido feito se não fosse por meio dele. A Bíblia também vai dizer que na criação ali estava o arquiteto de Deus. Glória a Deus. Este que a Bíblia se refere é a Jesus. Jesus, ele está de Gênesis a Apocalipse. O tema central da Bíblia Sagrada chama-se Jesus Cristo. O maior segredo de Deus revelado à humanidade era a vinda do seu Filho para pagar um preço da tua alma. A Bíblia vai dizer em 1 João, primeira epístola de João, capítulo 2, do versos 1 em diante:
filhos meus, não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, nós temos um advogado, Jesus Cristo o justo, aquele que derramou seu sangue para perdoar os nossos pecados, não só os nossos, mas do mundo inteiro. Então, na realidade, ele é a válvula de escape para o ser humano ter perdão. Mas alguém pode dizer: pregador, eu sou uma pessoa boa, eu não desejo mal a ninguém, eu vivo para minha família, eu nunca fiz nada a seu ninguém. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus se manifesta através do Filho, o seu Filho Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Mas a Bíblia continua apresentando este homem que ele pergunta aos seus discípulos: quem vós dizeis que eu sou? Aleluia. Se você for ler em Mateus, a Bíblia vai dizer que quando Jesus começa o seu ministério, diz a palavra de Deus: terra de Zebulon, Galileia dos gentios, caminho do mar. E o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Aleluia. E os que estavam assentados à região da sombra da morte, resplandeceu a luz. E que luz é esta? Era o próprio Jesus dizendo, aleluia, ao povo na época: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ora, a Bíblia expressamente afirma que o perdão vem por meio de Jesus Cristo, a graça vem por meio de Jesus Cristo, a cura do homem, os milagres vêm por meio de Jesus Cristo. Ninguém teria conhecimento do que é o céu, do que é pecado, do que é Deus, se não fosse a manifestação do Filho nessa terra. E quem é o Filho? A Bíblia diz que ele é a imagem do Deus invisível. A Bíblia diz, aleluia, que aprove a Deus habitar nele, aleluia, toda a sua glória, toda a sua majestade, sendo que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, aleluia. Este nome a qual a Bíblia afirma também que a este nome, entre os milhares, de centenas de milhares de anjos, eles se curvam e adoram a Ele, dizendo que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. A Bíblia também vai dizer que na terra os homens proclamam, como eu estou falando nesta tarde, que Ele é o verdadeiro que viria à terra para resgatar a humanidade dos seus pecados. É bem certo que hoje pregamos a palavra e poucas pessoas dão atenção ou acatam ou guardam esta palavra em seu coração. Mas é bem certo uma coisa também, que a Bíblia diz que no fim dos tempos, próximo à sua volta, Jerusalém, que é o relógio de Deus, seria cercada, e ela está cercada de exército. A Bíblia diz que o rio Eufrates secaria, próximo à vinda dele, e o rio Eufrates secou.
A Bíblia também fala que haveria só uma moeda, e o Drex já vai entrar agora em janeiro. O Brasil adota o Drex, moeda digital. A Bíblia também fala que haveria de vir só um governo. É que o Papa e as nações mais poderosas do mundo estão pedindo um governo global, mundial. A Bíblia também diz, esse próprio Jesus falando, que próximo à sua vinda haveria sinais no céu, coisas espantosas que os homens duvidariam. E tem acontecido não só nos Estados Unidos, em Nova Jersey, mas no mundo todo. Aparecimento de luzes por todo lado. E muitos dizem que é extraterrestre. Outros falam que é drones. Outros falam que é o homem mexendo com aquilo que ele não pode mexer. E a Bíblia, ela faz menção: quando tu vires estas coisas, quando tu olhar e ver essas coisas, sabei que eu estou próximo de vir. A Bíblia diz 800 anos antes dele colocar o pé nesta terra pecaminosa. Isaías diz que a virgem nos daria um filho, e ele seria Deus forte, príncipe da paz, e o governo estaria sobre os seus ombros. E ele veio. A Bíblia diz que ele iria morrer crucificado, e ele morreu. A Bíblia diz que ele iria ressuscitar ao terceiro dia, ele ressuscitou. A Bíblia diz que ele está para voltar, e ele irá voltar, e quando ele voltar, é sem misericórdia para aqueles que não deram crédito à palavra. Aí de Caldas, Minas Gerais. Naquele dia, a Bíblia também diz: os homens procurarão as cavernas, os montes, procurarão a morte, mas a morte fugirá deles, por causa da ira do Cordeiro. Porque os homens amaram mais as trevas do que a luz. A Bíblia diz isso. E hoje isto está se cumprindo. Porque os homens têm feito, aleluia, eles têm feito casas, eles têm feito moradias embaixo da terra, que as pessoas podem passar até 10 anos dentro daquele lugar sem botar a cabeça para fora. Por que que o homem está preocupado? Por que que as famílias mais ricas da terra, os governantes deste planeta, entre aspas, estão preocupados fazendo estas casas subterrâneas? De quem eles estão se escondendo? A Bíblia diz que se o homem estiver fazendo casa nas estrelas, como já tem, aleluia, porque quem vê da terra vê apenas um ponto de luz, a estação que está lá em cima. Ele descerá para prestar conta na terra com o Filho de Deus. Quem vós dizeis que eu sou? Quem sabe você está nessa tarde aqui e te perguntamos quem é Jesus para ti, e tu diz: Jesus é o Filho de Deus. Mas o que ele significa para ti? Qual é o sentido dele para a tua alma, para a tua convivência numa terra contaminada de pecado, numa terra em que os homens são egoístas, avarentos, gananciosos,
para ti? Ele é apenas o Filho de Deus? Não, ele não quer ser só isto. Ele quer te chamar de filho. Ele quer te chamar de filha. Ele quer ter intimidade contigo. Ele quer poder naquele dia olhar nos teus olhos e dizer para ti: vinde, benditos do meu Pai, para o reino que foi preparado desde a fundação do mundo. Aleluia! Para vós, mas para aqueles que a Bíblia chama de rebeldes, os quais não buscaram a face do Cordeiro de Deus. A Bíblia diz que este Senhor, o próprio Jesus, irá dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. É a Bíblia, não é o pastor, não é o padre, não é o pregador, é a palavra dele. A palavra é imutável. E a Bíblia diz, aleluia, que ela é digna de toda aceitação. Glória a Deus por isso. Ela é a revelação de Deus na terra. Ela é a bússola que nos ensina como conhecer a Deus, como saber quem somos nós. Ela ensina onde pecamos e onde acertamos. Ela é bússola, ela é luz, ela é lâmpada para os pés. Glorificado seja o nome do Senhor. Ela é água para lavar nossas almas. Aleluia. Ela santifica o homem. Esta é a palavra de Deus. E o que tu tem feito? De que tu tem te entupido nesses últimos dias? A tua alma é da palavra, é na internet, em coisas que não agradam a Deus. Como é que tu estás? Como é que está a tua alma? Como é que está a tua vida diante de Deus? Como é que tu estás diante daquele que tu irá prestar conta? Quem sabe chega dezembro, o espírito natalino entra no teu coração. Aí nessa época tu te lembra. Mas chega o carnaval, cai na cachaça, na orgia, na mentira. E o Senhor, Ele está olhando estas coisas. A Bíblia diz para nós sermos constantes na presença dEle. Mas, pregador, é difícil seguir este homem, porque este homem requer coisas que eu não posso fazer. Aleluia. Querido, eu também pensava assim, mas um dia eu conheci ele. Glória a Deus. Ele não requer muito de nós, só quer que nós aceitamos o senhorio dele sobre as nossas vidas e obedecer, viver uma vida digna da palavra. Mas ninguém segue a palavra a risco, pregador. É verdade. Mas a Bíblia tem um versículo que diz que o sangue dele que foi derramado na cruz do Calvário, ela nos purifica de todo o pecado. Louvado seja Deus. Esta mesma Bíblia diz que quando obedecemos e fazemos a sua vontade, a Bíblia vai dizer que a cédula de acusação que o inimigo das nossas almas tem, o escrito que havia contra a nossa alma,
Jesus, quando dá o brado na cruz do Calvário e diz: está consumado, Ele está dizendo: a dívida da tua alma eu paguei. Eu paguei com meu sangue. Aleluia. Aí a Bíblia vai dizer para aqueles que obedecem e seguem Ele, que Ele não anda mais em treva, porque Ele segue a luz de Deus. A Bíblia também vai dizer que Ele nos transportou do reino das trevas, aleluia, para o império das trevas, para o reino da sua luz. Glória a Deus por isso. A Bíblia vai dizer que naquele dia Ele descerá dos céus e na sua coxa está escrita: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Dai glória a Deus, dai glória aos anjos do céu, porque Ele é fiel e verdadeiro para cumprir com aquilo que Ele faz. Aleluia. Este mesmo Jesus que eu te apresento nesta tarde, os discípulos perguntaram a Ele: Mestre, como será na consumação dos séculos? E Ele disse: aleluia, será como o homem que lança a sua rede ao mar e pega muitos peixes. Os bons Ele os guarda, mas os que não prestam Ele lança fora. Aleluia. Será também como aquele homem que plantou uma grande seara e agora ele vem colher os frutos. O que é palha é lançado no fogo, o que é trigo é acolhido em seus celeiros. Ora, o que ele está dizendo, aleluia, é como aquelas 10 virgens. A Bíblia fala e dá a parábola das 10 virgens. A Bíblia diz que 5, aleluia, eram prudentes, mas 5 eram nécias, eram loucas, não viviam uma vida digna dos olhos do Criador. E a Bíblia diz que à meia-noite, aleluia, quando menos se esperava, diz que aquelas 10 virgens dormiram, mas à meia-noite ouve-se um grito: eis o noivo. E diz a palavra de Deus que todas aquelas virgens levantaram, e algumas, 5, não tinham óleo de reserva, e disseram às prudentes: dai-nos do vosso óleo. E elas disseram: não podemos. Vá e compre de graça na fonte da água da vida. Eu estou parafraseando, porque se nós te der, vai faltar para nós. E diz a história que aquelas 5, quando chegaram, entraram para a festa do Cordeiro. Logo depois chegou aquelas 5, Deus abençoe, batendo e dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Glória. E a Bíblia diz: louvado seja o nome do Senhor, eu não vos conheço. Sabe o que Ele está dizendo? Aleluia. Ele está te dizendo que você tem que se preparar agora, que você tem que buscar a face dele enquanto é tempo, que você tem que tomar uma decisão na sua vida enquanto há tempo. O que mais eu tenho encontrado são pessoas
afastado do Evangelho, afastado da vontade de Deus, fazendo ao contrário aquilo que a palavra pede. Há poucos dias eu preguei para uma jovem, e quando eu falei a ela do Evangelho, ela disse: eu sou afastado. Quem sabe você que está nessa praça, você está afastado do Senhor. Você deixou de fazer a vontade dEle, e Ele tem te chamado. Aleluia, glória a Deus. Quem converte as pessoas é o Espírito Santo, tá? Nosso dever é só levar a palavra de Deus. São dias de angústia. A palavra de Deus, quando ela é pregada, ela é uma semente que cai em terras. E as terras são os corações. Nessa baixa terra, para vir buscar a sua igreja. E o que será de ti, tu sendo, aleluia, uma das virgens loucas? Quem será? O que tu farás da tua vida? Porque a Bíblia diz que assim como o Filho do Homem, ele veio à terra, ele era homem, mas era o próprio Deus palmilhando nessa terra. A Bíblia diz que a personificação do mal, ele será o homem, mas por dentro é o próprio Satanás, para enganar as multidões, as nações, e levar o maior tanto para o lago de fogo. Esta é a realidade. O céu, ele existe, mas o inferno, ele é real. Você está nessa tarde aqui e diz: pregador, eu não estou afastado, mas eu gosto de tomar uma cachaçinha, eu gosto de fumar um cigarro escondido, eu gosto de tomar aquela cervejinha em casa, quietinho. A Bíblia Pastor não Antônio, Deus abençoe, Pastor Antônio. Paz do Senhor. A Bíblia diz que um pouco de fermento, aleluia, leveda toda a massa. A Bíblia diz que quem é santo santifique-se mas o imundo continue na prática da imundície. Aleluia. A Bíblia ela é bem enfática, e quando Jesus ele pergunta: Emanuel, é de Canaã dos Carajás. Quem vós dizeis que eu sou? Pará, viu? Aleluia. Ora, esse Jesus, ele está de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia diz que quando Josué ia invadir Jericó, diz a palavra do Senhor que apareceu a ele um homem com uma espada desembainhada, e Josué pergunta: quem és tu? É um dos nossos, Canaã, adversários. Canaã dos Carajás, Pará, sul do Pará. Canaã, cidade de Canaã. Eu sou príncipe do exército do Senhor. Isto está tipificando que é Jesus Cristo. Deus abençoe, Salles. A Bíblia fala no livro de Juízes que quando aquele homem veio anunciar a Manoá o nascimento de Sansão, ela disse para ele: Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Ora, como é o teu nome, para que eu possa dizer quando isto acontecer? A Bíblia vai dizer que este homem, ele olha para aquela mulher que ela não podia mais dar luz. Ela diz isso há mais de 1500 anos antes dele pisar nessa terra. Ele vai dizer para aquela mulher: por que tu quer saber meu nome, que é maravilhoso? Abraço. É o Filho de Deus. Rio de Janeiro, olha só. De Gênesis a Apocalipse. É Ele a salvação. Ele é aquele que é
permaneceu nas trevas. Adiciona lá, pode adicionar. Ele é aquele que vive para sempre. Ele é aquele que é teu advogado nesta hora. Mas a Bíblia diz que no fim dos tempos ele será juiz, porque as obras dos homens, diz a palavra, ela tem sido anotado, catalogado. A Bíblia diz que até o fio de cabelo da nossa cabeça está contado. Mas pregador, a tanta gente no mundo, isso é capaz. A Bíblia diz que Deus, Ele coloca os pés sobre a terra, e os homens Ele vê como formiga, como gafanhotos. Amém, mano. A Bíblia diz que Ele mede os céus a palmo e chama as estrelas uma por uma pelo seu nome, sem faltar nenhuma. Glória a Deus. Boa noite. Aleluia. Deus. Aleluia. Quem vós dizeis que eu sou? E Pedro toma a palavra e diz: Pastor Francinaldo de Portugal, Tu és Deus o Filho do abençoe Deus vivo. grandemente a paz do Senhor. Tu és o Filho do Deus vivo. Seja bem-vindo à live. Aí Jesus diz a ele: não foi carne que te revelou isso. Glória a Deus, aleluia. Não foi homem, mas o meu Pai que está no céu. Saiba disso, querido. Há um trono acima deste planeta, a qual tem um ser que um dia irá descer. Vinícius, seja bem-vindo, Vinícius. Deus te abençoe. Ele há de julgar segundo as tuas palavras, as tuas ações. Aleluia. Sempre existiu. Desde quando se prega a palavra de Deus nessa terra? Desde quando o primeiro homem, que foi Noé, que pregou, zombavam dele, criticavam dele. Mas a Bíblia diz que todos pereceram. Obrigada, Anivaldo. Deus te abençoe grandemente. A Bíblia diz que todos pereceram, porém Noé se salvou. A Bíblia diz que por um homem entra o pecado no mundo, mas por um homem sai o pecado do mundo. E quem vós dizeis que eu sou? Aleluia. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que está na Escritura, que viria para redimir o povo dos seus pecados. Tu é aquele que iria fazer a diferença. Ele é a resplandecente estrela da manhã. Ele é o rei mais sábio. A gente não está te pedindo nada, Ele é a rosa amigo. de Saron. Mas Ele fica é aí para escutar a palavra de Deus. nações. Jesus te ama, tá? Ele é aquele que estende as suas asas e nos acolhe debaixo dela para proteger. A Bíblia diz que é Ele que guarda a minha retaguarda, a minha frente. Aleluia. A Bíblia diz que é Ele que dá ordem aos anjos ao nosso respeito. E se clamarmos por Ele no dia da angústia, Ele está pronto para te atender. A Bíblia também diz: aos incrédulos, aos que falam, condenação, inferno. Você tem que se arrepender. Eu não creio em Deus, mas Deus crê em ti. Aleluia. Porque todos os homens, grandes homens que já pisaram nessa terra, que disseram que não acreditavam em Deus, no leito da sua morte, falaram o seguinte: não adianta me falar, porque eu não creio nele. Mas na realidade ele cria, porque estava no leito da morte. E já que ele fala que não crê, porque ele sabe que existe um Senhor superior, acima de tudo e de tudo. Aleluia. Glória a Deus. Nivaldo, obrigado. Aleluia. Deus abençoe grandemente. Aleluia.
bíblico. É bíblico, irmão. O próprio Jesus diz: Verdade, se receberam a minha palavra, pura verdade, Dinho, receberão a de vós. Se maltrataram o Filho do Homem, maltratarão vós também. Aleluia. Chamavam ele de falso profeta, mentiroso, filho do diabo. Diziam que ele fazia os milagres pelo poder de Beelzebul. Porém, ele dizia: se o reino estiver dividido, como subsistirá? Se eu expulso Satanás pelo poder de Beelzebul, então o reino está dividido. Mas se eu expulso Satanás pelo poder de Deus, é porque o reino de Deus é chegado até vós. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Este é o Cristo que foi me apresentado. Eu te apresentei Ele nesta tarde. Ele perdoa o teu pecado. Ele apaga as tuas transgressões pelo sangue dele. Eu sou prova viva disso. Porque antes de eu conhecer, e depois que eu conheci, no dia que eu recebi, parece que saiu um peso, parece não que saiu um peso muito grande de sobre mim. Eram os meus pecados, eram os meus erros. Ele tinha tirado o fardo, ele tinha pagado a cédula de identidade que me condenava ao inferno de chamas. Aleluia. Ele é aquele que sonda corações e faz a diferença entre o justo e o injusto. Aleluia. Glória a Deus. Então, meu querido, creia, porque a vinda dele está próxima. Antes da trombeta tocar, porque o mundo está cheio de sinais de homens que têm testemunhado que este Jesus está voltando. Nos lugares onde não se pode pregar o evangelho, há uma história há poucos dias daquele homem. Ele sonhou com este Jesus, dizendo a ele: me segue. E ele dizia: quem é tu? E esse homem dizia para ele, ele era um muçulmano: a gente já trabalhou hoje e agora a gente está aqui trazendo a palavra de Deus para você, meu amigo. Lá onde o evangelho não pode entrar, ele tem se manifestado pessoalmente. No meio dos judeus que recusaram a Jesus e rejeitaram a ele, eita glória, ele tem se revelado. Glória a Deus, aleluia. Eita, glória a Deus. Aleluia. Ele está vivo. Glória a Deus. E reina para sempre. Aleluia. E ele vem buscar a sua igreja. Glória a Deus por isso. Aleluia. Jesus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus por isso. Quem vós dizeis que eu sou? Aleluia. Alguém um dia chegou até Jesus. É as duas únicas vezes que ele se revela dentro da Bíblia pessoalmente para uma pessoa. Foi por cego, lá em João 9. Ele diz: tu crê no Filho do Homem? E aquele cego, ele diz: quem é, Senhor, para que eu creia? Ele diz: sou eu que falo contigo. Aleluia. A outra pessoa foi para aquela mulher samaritana. Jesus
diz a ela pergunta: eu sei, Senhor, que virá um dia o Cristo que nossos pais nos falaram. E Jesus olha nos olhos daquela mulher e diz: eu sou o Cristo que falo contigo. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é seu nome. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Nós vamos encerrar por aqui. Mas sábado, se for a vontade do Senhor, nós estaremos aqui pregando a palavra mais uma vez. Aleluia, glória a Deus. E a mensagem de sábado o Senhor já me deu. Aleluia. O maior segredo da tua vida Ele sabe. Este vai ser o tema da mensagem de sábado. Venha e participe. Participe desta live, deste trabalho. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus possa fazer resplandecer o rosto dele sobre ti, que o Senhor te dê paz, te dê saúde, que o Senhor guarde a tua família, guarde os teus filhos, o teu esposo, a tua esposa, que Deus te dê saúde, que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Aleluia. Amém, glória a Deus. Que Deus possa te acolher nos braços dele e te chamar de filho. Glória a Deus, e aleluia. de filha. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor perdoe os teus pecados. Que o Senhor escreva o teu nome no livro da vida. Que o Senhor tome a tua frente e escreva uma nova história tua. E que tu conheça glória a Deus, o Cristo aleluia, ressurreto, Jesus. porque Ele vive eternamente. Que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém, glória E a Deus. amém. É isso aí, pessoal. Muito obrigada. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima live. Viu? Que Deus abençoe grandemente. Fiquem na paz e muito obrigada, pessoal. Que Deus abençoe vocês. Um abraço para todos. Pessoal de Portugal, pessoal do Maranhão, pessoal do Pernambuco, Paraíba, Salvador, pessoal de Goiânia, São Paulo, Rio de Janeiro, Alagoas, tá? Pessoal de Amapá, enfim, do Amazonas. Deus abençoe todos vocês e um abraço. Deus abençoe grandemente. Tchau!